Shalom, shalom, que o Eterno abençoe a vida de todos em nome de Yeshua HaMashiach. Aqui quem vos fala é o Cleiton, eu sou psicoterapeuta e atuo na área de dependência química e processos de autoconhecimento. Janeiro branco, e nós estamos tirando esse mês para gravar vídeos sobre saúde mental. Então no vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre agorafobia. Você já ouviu falar? Você conhece? Muita gente pensa que a pessoa está passando por frescura ou não está querendo ir, mas isso é um transtorno que precisa ser tratado. Então a gente vai estar falando sobre isso hoje. Tamo junto? Agorafobia. Nós vamos conhecer agora o transtorno associado a ataques de pânico. Agorafobia é um dos transtornos de ansiedade mais comuns. Muitas vezes ele se desenvolve após a ocorrência de alguns episódios de ataque de pânico. A agorafobia ela atinge anualmente mais de 150 mil brasileiros. Trata-se de uma doença crônica que pode durar anos ou a vida inteira. Entre as evidências e sintomas mais comuns estão o medo e a reclusão, evitando determinados lugares ou situações que possam desencadear um novo episódio de ataque de pânico ou sensação de aprisionamento e até constrangimento. Trata-se de um transtorno onde o indivíduo ele sente medo e evita lugares ou situações que possam causar pânico. Uma pessoa agorafóbica também pode evitar situações onde se sinta preso, desamparado ou envergonhado. Uma pessoa com agorafobia, ela teme uma situação real ou antecipada, como usar o transporte público, estar em espaços abertos ou fechados, enfrentar uma fila ou estar no meio de uma grande multidão. Agora, a fobia está muito ligada à ansiedade. A ansiedade é causada pelo medo de não conseguir escapar ou obter ajuda caso a fobia e angústia fiquem mais intensas. Em geral, a maioria das pessoas diagnosticadas com agorafobia desenvolveram o quadro depois de ter um ou mais ataques de pânico. A lembrança dos ataques fazem com que uma pessoa com agorafobia ela se preocupe com um novo ataque e evite os lugares onde possa acontecer novamente. Um sujeito com agorafobia muitas vezes tem dificuldade em sentir-se seguro em qualquer lugar público, especialmente onde há aglomeração de pessoas e muito movimento. É comum que a pessoa ela sinta a necessidade de um companheiro, como um parente, um amigo, para ir a lugares públicos. O medo pode ser esmagador, que acaba imobilizando a pessoa. O medo excessivo faz com que a pessoa perceba-se incapaz de sair de sua própria casa. O tratamento de agorafobia pode ser um desafio, porque geralmente significa confrontar os medos. Mas com a psicoterapia e o processo medicamentoso, é possível escapar da armadilha da agorafobia e viver uma vida mais agradável e saudável. A agorafobia é um dos transtornos de ansiedade mais comuns que existem. Muitas vezes ele se desenvolve após a ocorrência de alguns episódios de ataque de pânico. Entre as evidências e sintomas mais comuns estão o medo e a reclusão, Igual disse. Ela acaba evitando lugares ou situações que possam desencadear um novo episódio de ataque de pânico ou uma sensação de aprisionamento e de até mesmo constrangimento. O tratamento de agorafobia ele pode ser muito desafiador, porque geralmente significa a gente confrontar esses medos. Mas com a psicoterapia, igual eu disse, é possível sim a gente escapar dessa armadilha. Vamos falar aqui dos sintomas da agorafobia. Os sintomas típicos de agorafobia, eles incluem o medo de ficar sozinho em casa, estar no meio de uma multidão ou esperar em uma fila, frequentar espaços fechados, como cinemas, elevadores ou lojas pequenas, estar em espaços abertos, como em parques, estacionamentos, pontes ou shoppings. Usar o transporte público também é um desafio, Ônibus, avião, trens. Normalmente essas situações geram um aumento considerável da ansiedade.
Uma pessoa com agorafobia, ela possui um medo excessivo de não ser capaz de escapar ou encontrar ajuda em caso de um novo ataque de pânico. Elas também receiam passar novamente por situações embaraçosas ou mesmo incapacitantes. Além disso, o medo ou a ansiedade quase sempre resultam da exposição à situação. O medo ou a ansiedade está fora de proporção com o perigo real da situação. O sujeito ele evita a situação, precisa de um companheiro para acompanhá-lo ou aguenta a situação, mas fica extremamente angustiado. A pessoa também ela sente problemas ou dificuldades significativas com situações sociais, trabalho ou outras áreas em sua vida por causa do medo e da ansiedade. A fobia e o afastamento das situações de perigo geralmente duram 6 meses ou mais. O transtorno de pânico e agorafobia. Algumas pessoas elas podem sofrer com um transtorno ou síndrome de pânico além da agorafobia. O transtorno de pânico é um tipo de transtorno de ansiedade em que o indivíduo experimenta ataques repentinos de medo extremo que atingem um pico em poucos minutos e desencadeiam sintomas físicos intensos. Ataques de pânico. Diante de um ataque de pânico, uma pessoa pode pensar que está perdendo totalmente o controle, tendo um ataque cardíaco, ou mesmo pode até achar que está morrendo. O medo de outro ataque de pânico pode levar a evitar circunstâncias semelhantes ou o local onde ocorreu na tentativa de prevenir futuros ataques de pânico. Vamos falar aqui de sinais e sintomas de um ataque de pânico. Bom, eles podem incluir a frequência cardíaca acelerada, dificuldades de respiração, sensação de falta de ar, asfixia ou peito apertado, dor ou pressão no peito, tonturas, visão escura ou náuseas, sensação de instabilidade, entorpecimento ou formigamento, sudorese excessiva, tremores ou calafrios, alterações gastrointestinais como vômito ou diarreia, sensação de perda de controle, medo de morrer. Bom, agora quando agendar uma consulta, quando procurar ajuda? A agorafobia, ela pode limitar severamente a capacidade de uma pessoa em se socializar, trabalhar, participar de eventos importantes e até mesmo gerenciar os detalhes da vida diária, como deixar um recado. O importante é não deixar que a agorafobia limite seu mundo. A melhor forma de melhorar a qualidade de vida e livrar-se dos sintomas é com o auxílio de um profissional, que seja um psicólogo, um terapeuta, um psicoterapeuta. A tecnologia, por exemplo, ela pode ajudar uma pessoa com agorafobia a enfrentar seus medos utilizando equipamentos de realidade virtual. Com a ajuda dos avanços tecnológicos hoje, cenários ou ambientes virtuais para exposição da psicoterapia podem ser construídos de maneira a promover senso de presença. A sensação de estar em um determinado ambiente quando se está em outro. Ao contrário de submeter o paciente a uma multidão, ocorre uma simulação no contexto clínico dentro do setting terapêutico, vamos colocar assim, de forma gradual e segura, permitindo medir a ansiedade por meio de indicadores fisiológicos, como sudorese e frequência cardíaca, bem como dos próprios relatos de ansiedade e medo do próprio paciente. Bom, agora quais são as causas da agorafobia? Uma das principais causas da agorafobia ela é biológica, incluindo condições de saúde e genética, temperamento, estresse ambiental e experiências de aprendizagem podem desempenhar todos um papel no desenvolvimento da agorafobia. A agorafobia ela aparece quando a pessoa que sofreu repetidamente crises de ansiedade, ela adquire um medo horrível de que elas se manifestem em situações concretas.
Esse medo é motivado pela ideia de que se esse ataque pode se repetir e de que será muito difícil conseguir ajuda. Fatores de risco. A agorafobia pode começar na infância, mas geralmente começa no final da adolescência ou nos primeiros anos da idade adulta ali. Geralmente antes dos 35 anos. Mas os adultos mais velhos também podem desenvolver. As mulheres, elas são diagnosticadas com agorafobia mais frequentemente do que os homens. Os fatores de risco para a agorafobia, eles incluem várias coisas, né? Igual eu disse, diagnóstico de transtorno de pânico prévio ou outras fobias. Responder a ataques de pânico com medo excessivo e evitamento. Experimentar eventos de vida estressantes, como abuso, acidentes graves, morte dos pais ou um assalto. Possui um comportamento ansioso ou nervoso. Possuir histórico na família, que é o que eu falo da genética. Complicações agora. A agorafobia, ela pode limitar grandemente as atividades cotidianas do indivíduo. Se o quadro de agorafobia for grave, é possível que a pessoa ela não consiga sequer sair da sua casa. Sem tratamento, algumas pessoas ficam internadas ou isoladas por anos. Elas podem não ser capazes de visitar familiares, amigos, ir à escola ou trabalhar, ir a um cinema ou participar de outras atividades normais do dia a dia de qualquer indivíduo. Em muitos casos, o indivíduo ele se torna dependente de outros, até mesmo para obter ajuda. A agorafobia também pode levar ou estar associada a depressão, abuso de álcool ou outras substâncias psicoativas, outros transtornos de saúde mental também, incluindo outros transtornos de ansiedade ou transtornos de personalidade. Vamos falar de prevenção agora. Não há nenhuma maneira segura de prevenir a agorafobia. No entanto, a ansiedade tende a aumentar quanto mais evitar situações que você tem medo. Se você começar a ter medos leves sobre a localização de lugares seguros, tente praticar esses lugares uma e outra vez antes que o seu medo se torne esmagador. Se isso é muito difícil de fazer por conta própria, vamos colocar assim, peça a um membro da sua família ou um amigo para ir com você. Ou procure a ajuda de um profissional. Parceiro Sóbrio está aí para isso também. Se você sentir ansiedade em lugares ou ataques de pânico, receba o tratamento o mais rápido possível. Obtenha ajuda antecipada para evitar que os sintomas piorem. A ansiedade, como muitas outras condições de saúde mental, pode ser mais difícil de tratar se você esperar. Diagnóstico agora. A agorafobia é diagnosticada com base em alguns fatores. Uma entrevista aprofundada com um psicólogo clínico, ou um psiquiatra, ou um psicoterapeuta. Um exame físico para descartar outras condições que possam causar sintomas semelhantes à agorafobia. Critérios para agorafobia listados no Manual de Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais, que é o DSM-5, né? Ele foi publicado aí pela Associação Americana de Psiquiatria. Excelente para diagnóstico. O tratamento efetivo para a agorafobia geralmente inclui psicoterapia e medicação. A terapia cognitiva comportamental, a terapia de exposição, psicoterapia com auxílio de realidade virtual, essas aí estão entre os tratamentos mais eficazes para a agorafobia. A medicação é uma importante ferramenta para o tratamento das doenças psicológicas e psiquiátricas e, em geral, trazem o equilíbrio químico nas conexões que promovem a ligação das células do cérebro, que chamamos de neurônios, e promovem saúde psíquica com a eliminação ou redução de processos patológicos que se instalam a partir de uma vulnerabilidade genética. Entre os medicamentos mais comuns, frequentemente utilizados no tratamento da agorafobia, eles estão os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, ansiolíticos e sedativos.
É importante destacar que qualquer medicação ela deve ser prescrita e ter o acompanhamento de um médico psiquiatra. As medicações são parte importante do tratamento e somente o psiquiatra pode decidir quais medicamentos o paciente deve tomar, quantos comprimidos e quando parar de tomá-los. Qualquer alteração da medicação por parte do paciente pode prejudicar o tratamento todo, algumas vezes obrigando o psiquiatra a começar do zero novamente. Assim, um paciente que para de tomar a medicação porque está se sentindo melhor pode apresentar uma recaída com muito mais facilidade. A recaída ela pode obrigar o médico a recomeçar o tratamento e, na maioria das vezes, por um período mais prolongado. Psicoterapia ela envolve trabalhar com um psicólogo, um psicoterapeuta, para estabelecer metas e aprender habilidades práticas para reduzir os seus sintomas de ansiedade. A terapia cognitiva comportamental, que a gente chama de TCC, é uma das abordagens mais eficazes de psicoterapia para transtornos de ansiedade, incluindo a agorafobia. Geralmente, a terapia cognitiva comportamental concentra-se em ensinar habilidades específicas para melhor tolerar a ansiedade, desafiar diariamente as suas preocupações e retornar gradualmente às atividades que você evitou por causa da ansiedade. Através deste processo, seus sintomas melhoram conforme você constrói o seu sucesso inicial. Você pode aprender quais fatores podem desencadear um ataque de pânico ou sintomas de pânico e o que os piora. Como lidar e tolerar sintomas de ansiedade. Formas de desafiar diretamente suas preocupações, como a probabilidade de coisas ruins acontecerem em situações sociais. Que sua ansiedade vai diminuir gradualmente se você permanecer em situações em que você é capaz de gerenciar esses sintomas. Como mudar os comportamentos indesejáveis ou não saudáveis através da dessensibilização, também chamada de terapia de exposição, para você enfrentar com segurança os locais e situações que causam medo e ansiedade. Se você tiver problemas para sair de casa, você pode se perguntar como você poderia ir ao consultório de um psicoterapeuta. Os psicoterapeutas que tratam agorafobia estão bem conscientes desse problema. Se você não sai de casa devido à agorafobia, procure ajuda especializada em transtornos de ansiedade e fobias. Um bom psicoterapeuta, ele vai te ajudar a encontrar alternativas para compromissos no escritório, por exemplo. Ele ou ela pode oferecer para vê-lo primeiro em sua casa, né, ou fazer uma consulta online. Vocês podem se falar primeiramente através de uma terapia online, igual eu disse, onde é possível conversar com um profissional experiente através de videoconsultas, sem sair da sua segurança, dessa sua área de segurança. Encontrar terapia online pode ser um primeiro passo para você iniciar um tratamento. Se a agorafobia é tão grave que você não consegue acessar nenhuma dessas opções que eu descrevi aqui, você pode se beneficiar de um programa hospitalar mais intensivo, que se especialize no tratamento da ansiedade. Você pode querer levar um parente ou um amigo confiável para a sua consulta, que pode oferecer conforto, ajuda e treinamento se necessário. E se você está precisando dessa ajuda, nos procure aqui na Parceiro Sóbrio, que nós estamos aqui para te ajudar. E se você gostou desse vídeo, se você gostou desse conteúdo, não deixe de dar o seu like. Se você ainda não se inscreveu no canal Ideia de Terapeuta, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo. E deixa um comentário lá com dúvidas, alguma coisa, ou alguma sugestão de algo que você queira saber. Porque nós estamos aqui para buscar conhecimento e aprendermos juntos. Tamo junto, shalom, shalom e valeu família!